Olá, boa noite, garotos, garotas, tranquilos? Tudo bem? Como é que foi essa semana de atividade? Hoje daremos início à nossa sexta e última teleaula. Logo após faremos a nossa avaliação. Então hoje é mais uma revisão mesmo. Então sejam todos bem-vindos. Boa noite, sucesso para vocês. Professor Paulo Giovanni. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que está? Estou bem, né, professor? Depois de uma tensão do jogo do Brasil, né? Isso, mas estamos tranquilos. Estamos tranquilos, tudo bem, professor. E os nossos alunos, como é que estão? Mande uma mensagem bem interessante para os nossos alunos, motivacional aí para essa turma bem deliciosa, amigo. Já estão se aquecendo para a nossa revisão. Olha, professor, sexta-feira à noite. Ó, sexta-feira à noite, véspera do jogo do Brasil, né, professor? É uma tensão assim que a gente não sabe o que faz o coração bater mais forte. Se vai ser a prova ou a grande superação amanhã no jogo. Mas eu quero desejar assim, turma, essa é a nossa última aula. Queremos desejar de coração, né, todo o sucesso do mundo, né, que eu acredito que ainda é pouco. E dizer que o resultado final dessa aula ser sucesso é graças à parceria de todos envolvidos nesse processo, né, professor? É verdade. Então, gente, como nós falamos, então hoje nós vamos fazer uma revisão, né, para a prova daqui a pouco que vocês vão realizar. Então nós vamos fazer uma breve revisão, fazer um apanhado geral do que nós vimos até então e ainda tem a oportunidade de tirar as dúvidas aí através com o professor Paulo Giovanni e estaremos aqui então. Para essa revisão nós preparamos um mapa mental, tá? O que é isso? Professor Paulo Giovanni, o que é um mapa mental? Você pode tirar essa dúvida aqui, que é uma dúvida que eu tenho e eu não sei o que é um mapa mental. Explique para nós aí, por favor. Professor, então, vamos ver se eu consigo dar essa grande resposta, né? Muito bem. O mapa mental, na verdade, ele resume todas as ações dentro da gestão orçamentária, né? Esse mapa mental, ele tem princípio norteador do início e fim das atividades, bem como entender como que é a participação da gestão dentro do processo da tomada de decisão. E aí esse mapa também, ele norteia não só os objetivos da organização, mas todo o passo a passo do processo. Ok. Então, gente, nesse mapa mental, algumas considerações que eu gostaria de tratar com vocês. Primeiro, o mapa mental nada mais é do que um diagrama, é uma ilustração, tá? E nós procuramos tratar um tema, tá? E nesse tema nós tratamos na parte central, no nosso caso, orçamento empresarial. Então, no centro do diagrama, nós colocamos o tema principal, tá? No caso, orçamento empresarial. E através de ramificações, por isso essa questão de mapa mental, então esse diagrama ele tenta mostrar todos os aspectos do orçamento empresarial, resumindo. Uma coisa que eu quero tratar com vocês é o seguinte, outra coisa na realidade. Aparentemente a figura está com a fonte pequena, talvez vocês tenham um pouquinho de dificuldade na leitura na sala de vocês. Mas é de extrema importância que todas essas informações estejam apenas em um slide, porque eu tenho uma visão global, tá, de toda a matéria ou de todo o tema a ser tratado. Eu poderia botar em 2 slides, mas aí pecaria no entendimento daquilo que eu queria passar. Então, se vocês observarem, quando vocês puderem imprimir esse material, nesse mapa mental vai constar todo o assunto relacionado a orçamento empresarial. Então, vai ser prejudicado no tamanho da fonte, porém, vocês vão ganhar no entendimento global, ok? Mas, de qualquer maneira, para fins da aula aqui no momento, nós vamos traçando ponto a ponto, mesmo que não tenha um pouco mais de dificuldade na visualização, vocês vão conseguir entender, porque nós vamos dialogar aqui juntamente, trocando essas figurinhas aqui, ok? Então vamos começar. O que é este orçamento empresarial? Então, como eu falei, no orçamento empresarial vai constar, no diagrama, no nosso mapa mental, vai constar todo esse assunto de orçamento empresarial. O orçamento empresarial ele é uma peça, tá, de tomada de decisão, uma peça instrumental gerencial que vai servir para a tomada de decisão. Então vamos primeiramente à questão do
conceito. Vem aqui comigo, vamos lá. Conceito, tá? Então, no conceito, qual é o conceito de orçamento empresarial, tá? Lembrando que aqui são só os tópicos para que nós possamos abordar. Então, conceito, ó, neste conceito de orçamento, né, ou seja, essa peça orçamentária, essa peça de decisão, ele vai servir para prever as receitas e as despesas. Então, neste instrumento eu vou prever as minhas receitas e as minhas despesas, ok? É um instrumento que vai servir para isso. Vai me proporcionar projetar os meus resultados, tá? Ele projeta os resultados do empreendimento, daquele plano que nós estamos estabelecendo para o futuro, para o próximo ano, para daqui a 5 anos, enfim. Então, ele projeta esses resultados. E essa projeção do orçamento, ele pode ser projeção tanto em termos numéricos, ou seja, quantitativamente, quanto em termos monetários, tá? Então, esses resultados são projetados dessa forma, tanto quantitativamente, quantidade a produzir, quanto quantidade a vender, tá? Como também a questão dos custos, a questão dos valores monetários, tá? Quanto que eu vou vender, qual a minha previsão de vendas em termos monetários, ok? Lembrem-se disso. Outro detalhe com relação ao conceito, que neste plano, nesta peça, né, ou seja, o orçamento empresarial, ele me possibilita estabelecer os planos e as políticas da empresa. Então, por isso que é o quê? Um documento formal, tá? E ele tem que estar formalizado nisso, que é o próximo tópico. Documento, então, este é o que trata esse de orçamento empresarial. Então, ele vai estabelecer esses planos e as políticas da empresa, é um documento formal, prevê quantidade e valores monetários, projeta os resultados da empresa e faz a previsão dessas receitas e dessas despesas. Tranquilos? Todo processo ou toda ferramenta, né, existem as suas vantagens e existem as suas desvantagens. Podemos trabalhar nesse assunto? Então vamos trabalhar primeiro as vantagens, ok? Quais são as principais vantagens do orçamento empresarial? O professor agora ele vai passando, o professor Paulo Giovanni vai passar essas vantagens e nós vamos acompanhando também. Tranquilos? Professor, quais são essas principais vantagens aqui do orçamento empresarial? Ele serve para quê? Quais são essas vantagens aqui? Professor, então uma das vantagens do orçamento empresarial, ela está estratificada ou dividida em 6 aspectos, né? Uma delas é a delegação de poderes, onde delega poderes e dá autonomia no processo da tomada de decisão. Ela faz a fixação dos objetivos, né? Do qual a empresa precisa alcançar e almeja alcançar. Ela estimula a participação das pessoas no processo, até porque é através das pessoas que conseguimos os resultados. Estuda vários aspectos ou pontos que não estão sendo abordados no orçamento, que sejam relevantes, revela eficiência e ineficiência e começa a compreender como que está o desempenho das tarefas e das atividades e coordena os esforços, né, que literalmente é acompanhar as atividades que estão sendo desenvolvidas. Muito bem. Então vejamos essas principais vantagens. Vejam bem. Esta é uma peça que vai servir, né, o orçamento empresarial vai servir como uma delegação de poder. Ou seja, vai estabelecer o que cada departamento, qual é a responsabilidade de cada departamento na consecução desse alinhamento das políticas da empresa. Qual é a responsabilidade do departamento de produção, do departamento de vendas, departamento comercial de maneira geral. Então, esta é uma peça que vai servir para delegar poderes. Como é um documento formal, olha aqui, ó, já está linkando. Como é um documento formal, ele vai estabelecer quais são os objetivos que a empresa pretende chegar, ou onde pretende chegar, através dos seus objetivos. É uma peça também, serve como vantagem, porque ele vai estimular
a participação de todos, tá? Ou seja, todos os departamentos têm que funcionar em comum acordo, tá? Numa integração total para que a empresa siga o seu caminho natural de crescimento, ok? Estuda vários aspectos, como nós já falamos, questão as próprias premissas que eu vou levantar, né? Ou seja, eu vou levantar qual é a previsão de vendas, como é que está o comportamento do meu consumidor, o comportamento dos meus principais concorrentes, fornecedores, enfim. Então, são diversos aspectos estudados no orçamento. E isso, logicamente, vai servir como um poder positivo em termos de vantagens. Revela os pontos de eficiência e ineficiência. Então, vejamos, se hoje eu estabeleci todo o meu processo de planejamento orçamentário, já estou prevendo, ou seja, o mercado ali, pelo toda essa análise que nós fizemos, a projeção dos nossos resultados, digamos que não esteja satisfatória, ok? Então, antecipadamente eu já tenho essa previsão, tá? Essa projeção. Se eu já sei que no próximo período, ou no período orçamentário, eu vou ter um resultado negativo, ou um resultado não satisfatório para a organização, então eu já começo a me planejar. Ou seja, onde é que eu posso apertar, onde é que eu posso cortar, para minimizar esse prejuízo, ou minimizar essa insatisfação de resultado. Da mesma forma, os pontos positivos, né? E vai coordenar os esforços exatamente por conta dessa participação. Tranquilos? Se por um lado tem vantagens, professor Paulo Giovanni, ele também tem algumas limitações. Podemos trabalhar essa questão dessas limitações agora, professor? Podemos, professor. Então, quais são essas limitações quais são essas principais dificuldades acerca do orçamento? Professor, o mapa mental, né, mostrando essas limitações, ele baseia-se em previsões, ou seja, não existe previamente uma certeza do futuro, né? A gente não consegue afirmar que realmente possa acontecer. Ocorre também um processo de implantação demorada e no período de implantação dessas ações acaba tendo alguns percalços durante o processo. Necessariamente a participação de todos também é um pouco confusa porque nem todos se envolvem no processo da tomada de decisão. Uma outra limitação é a revisão periódica que precisa ser feita dessas ações, porque necessariamente há uma mudança nesse cenário. Gera desconfiança, porque não existe essa certeza do futuro e tudo baseia-se em previsões. E exige um envolvimento de todos, né? Que necessariamente é um dos principais calcanhar, né, professor? Exatamente, porque a empresa é um órgão vivo, é um órgão que tem diversas recursos transitando ou circulando na organização. São os recursos materiais, recursos financeiros, recursos humanos, e esses recursos humanos é que têm um impacto muito grande no resultado da empresa. Tá? E quando eu digo impacto, esse impacto pode ser positivo ou negativo. Observem que essa participação de todos, ele está como uma limitação. Ao mesmo tempo que ele tem ali, coordena, delega poderes, fixa objetivos, estimula a participação. Então veja, parece entrar em atrito, mas não é. Observe o seguinte, ele é uma limitação porque o orçamento ele tem que ter, exige a participação de todos, exige o envolvimento de todos. Se entre esses recursos, alguém não... vai implantar de novo aquele tal de orçamento empresarial. Isso aí eu já sei que não vai dar certo. Aí já começa a danificar o entendimento ou o comprometimento dos envolvidos no processo. Então isso faz com que... Isso é uma limitação exatamente por isso. Tá? Então exige o envolvimento. Então é uma limitação. Por quê? Porque é sabido que se você não tiver o apoio de todos os envolvidos no processo, vai ter um pouco mais de dificuldade na implantação e, com certeza, no resultado. Tá? Vejamos, vamos trabalhar agora a questão dos objetivos. Né? Quais são os principais objetivos?
qual é a finalidade do orçamento empresarial, tá? Vem comigo aqui, ó. Quais são os objetivos do orçamento? O orçamento é uma peça que vai me proporcionar o planejamento, tá? Então, vai servir como planejamento, tá? É uma peça estruturalmente de planejamento. Através dessa peça, nós vamos trabalhar a questão da coordenação. Então, nós vamos coordenar todo o processo gerencial, né, de maneira geral, com essa peça. Essa peça vai me servir para trabalhar a questão da coordenação do empreendimento como um todo. Serve também esta peça, ele tem como objetivo a motivação. Por que a motivação? Porque através dessa peça nós vamos saber o seguinte, ó, qual é a nossa política, qual é a nossa meta, onde é que nós temos que chegar em determinado período. Aí nós vamos controlar isso. Onde é que nós estamos, onde é que nós precisamos chegar. E isso vai servir de, ó, tá faltando pouquinho, gente, vamos lá, vamos trabalhar, vamos motivar a nossa equipe de vendas, não alcançamos ainda aquela previsão estabelecida. Vamos trabalhar? Vamos lá. Aí vem a questão da promoção, divulgação, enfim, todos esses aspectos relacionados à motivação. É uma peça de controle. Ora, não adianta eu simplesmente fazer o planejamento, está aqui o meu planejamento orçamentário, e colocar na gaveta. Ele não vai funcionar por si só. Depois de planejado, então você tem que estar sempre controlando para verificar o que foi previsto e o que foi realizado, monitorando isso. Se você não controlar o andar desse empreendimento, você vai se perder no caminho. Então, esta é uma peça que serve para controlar o andamento da organização. Da mesma forma que você vai utilizar para controlar, então agora nós vamos avaliar esses recursos, ou vamos avaliar como está o meu andamento, como é que nós transitamos nesse período, ok? E, logicamente, é uma peça de comunicação. Nós vamos nos comunicar durante ou entre todos os envolvidos nesse processo, tá? Desde a alta gerência até porque ele diz, ó, exige a participação de todos. Então, isso é importante porque é uma peça que comunica, ou seja, se o chão da fábrica não sabe, né, ou seja, os operários do chão da fábrica não sabem onde é que eu tenho que chegar, empresa, se eu não sei onde vai chegar, como é que eu vou trabalhar nesse sentido? Tá? Então, é uma peça também de comunicação. E, feito isso, então nós temos mais essa questão conceitual. Vamos entrar agora na parte dos orçamentos propriamente dito, ou seja, as peças que compõem o orçamento empresarial, tá? Então nós temos dois orçamentos grandes aqui. Nós temos o orçamento financeiro, vou começar com ele, e nós temos também aqui o nosso orçamento operacional, tá? Então são dois orçamentos bem distintos. No orçamento financeiro, tá? Lembra quando eu falei do orçamento de caixa? Tá? O orçamento financeiro é aquele que eu vou fazer a previsão de entrada e saída dos recursos financeiros da empresa. Tá? Então eu faço toda a minha previsão dos recursos que vão entrar e dos recursos financeiros. E dos recursos financeiros que vão sair. Tá? Eu faço a previsão de entrada e de saída nisso aí. Então este é o orçamento financeiro. Orçamento financeiro é o mesmo que o orçamento de caixa. Tranquilos? Muito bem. Então agora nós vamos ver o orçamento operacional e todas as suas peças, todas as peças que compõem o orçamento operacional, tá? Então vamos lá. Orçamento operacional.
Tá? O orçamento operacional ele é composto aqui, ó, do orçamento de vendas, do orçamento de produção e do orçamento das despesas. Tá? Dentro dessas despesas, nós temos as despesas administrativas, as despesas comerciais, despesas financeiras, enfim. Então vamos desse primeiro, o orçamento de vendas. Por que que o orçamento de vendas é primordial, é a base de toda essa estrutura orçamentária? Tá? Todo orçamento de vendas, ele inicia pela previsão das vendas. Ora, se eu vou estabelecer o orçamento de vendas, primeiro eu tenho que fazer uma previsão de vendas. Tá? Isso é o básico. Por quê? Porque se eu não sei a quantidade de vendas, ou não sei a quantidade que eu vou vender, eu não vou saber a quantidade que eu vou ter que produzir. Então, primeiro eu tenho que estabelecer essa previsão. O orçamento de vendas, ele é uma peça básica. Tá? Por que que é básica? Tá? Por quê? Porque o orçamento é através do orçamento de vendas que é a sua principal fonte de entrada de recurso financeiro. Tá? A principal fonte de entrada é através das vendas. Então, ele é o básico, é o principal. Para estabelecer o orçamento de vendas, primeiro eu tenho que fazer o quê? A previsão de vendas. Tá? Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Então, o orçamento de vendas, ele é uma peça básica, tá? E por ser básica, ele inicia através da previsão de vendas, tá? Então, nesta previsão de vendas, eu vou estabelecer o quê? A quantidade a ser vendida, ok? E em termos de valores monetários, ou seja, a minha previsão de receita. Então, através desta previsão de vendas, eu vou estabelecer a minha receita e a quantidade a ser vendida. Facinho? Facinho, né? Moleza? Tranquilos? Algum questionamento até então aí, professor? Alguma dúvida, alguma pergunta? Se tiverem dúvidas, manda aqui para o professor, porque se eu não souber, eu vou perguntar para ele. Alguma dúvida por enquanto? O único questionamento podemos continuar? O que é que você manda aí? O único questionamento é devido ao tamanho do mapa mental, né? É só a visualização, mas demais está tudo tranquilo. Então eu vou reforçar. Eu fiz um esforço enorme para botar a quantidade de fonte o maior possível. Realmente, eu reconheço, tá? Reconheço que saiu pequena. Mas é de extrema importância que ele fique em uma só folha, porque se você imprimir essa folha posteriormente, se você imprimir numa folha A4, você vai ter toda a parte conceitual, tudo que lembra. Inclusive, professor, os mapas mentais são muito utilizados, né? Os alunos que estão fazendo concurso, que estão trabalhando. Por quê? Porque através de uma folha só de papel A4 você tem todo o mapeamento daquele assunto. Resumo, né, professor? Todo esse resumo conceitual. Tá? Então você vai, através dessas pinceladas, você vai ter uma visão geral. Então, eu sei que a fonte saiu pequena, realmente aí, mas eu preferi com esse prejuízo da fonte pequena em detrimento do todo. Tá? Eu preferi que tivesse todo o mapa mental. Por quê? Porque posteriormente você pode imprimir essa lâmina, esse slide e ter esse contexto aí na sua folha. Tranquilos? Independente disso, se tiver alguma dúvida aí com a dificuldade da visualização, manda aqui para nós aqui que nós vamos tentar ajudá-los aí. Tranquilos? Podemos prosseguir, professor? Podemos. Então, nós vimos orçamento de vendas. O que é o orçamento de vendas? Ele vai estabelecer a quantidade e a receita a ser vendida do período. Muito bem. Vimos o orçamento de vendas, é a peça básica. Vimos que temos que ser feito através da previsão de vendas. Próximo, o orçamento de produção. Tá? O que é este orçamento de produção? Este orçamento de produção, ele vai estabelecer o quê? Olha para cá. Ele vai estabelecer a quantidade a produzir. No orçamento de vendas é a minha previsão de vendas.
ok? No orçamento de vendas. Então, baseado nesta quantidade a ser vendida, é que eu vou fazer o meu planejamento de produção. Então, neste orçamento de produção, nós vamos estabelecer a quantidade a produzir. Moleza? Tranquilos? Mamão com açúcar? Papinha de neném? Então, vamos lá. Continuando. Orçamento de produção. Aí o orçamento eu já sei agora a quantidade a produzir, ok? Tranquilos? Então eu já fiz a minha previsão de vendas. Desta previsão de vendas, nós vamos estabelecer a quantidade a produzir. Este orçamento de produção, ele é dividido em 3 outras peças. Então, no orçamento de produção, o orçamento de produção é composto pelo orçamento de matérias-primas. Vou apagar aqui porque vai... Ok? Então, vou só ticar aqui do lado, ó. Orçamento de matérias-primas, tá? O orçamento de produção é composto do orçamento de matérias-primas, do orçamento de mão de obra e dos custos indiretos de fabricação. Custos indiretos de fabricação. Então, vamos lá. Orçamento de produção é composto de quê? Isso. Orçamento de mão de obra, matérias-primas e o CIF. Lembram que, inclusive, tinham perguntado, professor, o que quer dizer CIF? CIF, C de custos e de indiretos, F de fabricação. Custos indiretos de fabricação. Então, nós temos essas 3 peças que compõem o orçamento de produção. Mão de obra, materiais diretos e os custos indiretos, ou gastos gerais. O que é que trata o orçamento de matérias-primas? No orçamento de matérias-primas, nós vamos estabelecer, baseado naquela quantidade a produzir, eu vou estabelecer quanto que será o nosso gasto em termos de materiais, ou seja, qual o meu custo de materiais diretos, tá? E quantidade. Quantidade de material e o custo desse material direto. Tá ok? Matérias-primas, custo da matéria-prima, valor monetário, e o custo em termos de quantidade. Qual a quantidade de matérias que nós vamos utilizar nesse processo? No orçamento de mão de obra, nós vamos fazer vamos fazer essa previsão do gasto relacionado à mão de obra direta. O que é mão de obra direta? Ele é um custo ou uma despesa? Tá? Lembram lá de contabilidade? Qual a diferença de custos para despesas? Tá? Então, de maneira geral, o que está relacionado ali à produção, à fábrica, é custo. Por isso que é orçamento de produção, mão de obra direta, ou seja, aquele que está envolvendo direto na produção, os materiais diretos e ainda assim tem outros gastos menores, mas que se somar todas essas peças ou esses gastos que não dá para ser identificado diretamente no produto, então nós temos que fazer através de um rateio, que foi em contabilidade que vocês já viram isso também, então, mas que está relacionado diretamente à produção. Tranquilos? Então, as 3 peças que compõem o orçamento de produção. Então, tranquilos aí, eu acho que já deu para fazer a visão de tudo o que nós trabalhamos. Lembrando aqui na produção, que é o próximo, ali ó, tem ali despesas, tá? Orçamento das despesas, né? Aí eu tenho as despesas administrativas, as despesas financeiras, tá? E os despesas gerais ali. Então, nós temos custos e despesas. O que não for, esses gastos que não forem, os gastos que não forem custos, são despesas. Tranquilos? Lembrando que os custos estão relacionados diretamente à linha de produção. Ok? Próximo. Vamos lá. Então, aqui, nós vamos passar aqui, esse aqui nós colocamos agora o estudo de caso desde o início, tá? Só para relembrar.
é óbvio que nós não vamos passar aqui para desenvolver toda a planilha passo a passo, não. Nós vamos tocar aquelas pinceladas de maneira geral, que é importante, tá? Mas lembrando que aqui aí o que foi que eu fiz? Peguei todas as planilhas que nós trabalhamos e vamos ver aqui todas essas peças agora na apresentação. Beleza? Professor, mais alguma dúvida por enquanto? Não, professor, está bem tranquilo. Tranquilo, né? Isso é bom demais. Então vamos lá. Estudo de caso, tá? Eu não vou ler aqui o passo a passo, como eu estava falando. Essa que nós já vimos nas aulas anteriores, tá? E a ideia aqui é mostrar, né, como é que é feito cada uma dessas peças, tá? Então nós temos aqui as nossas vendas do ano 1, ou seja, do ano anterior, ok? E a partir disso aqui, nós vamos estabelecer a previsão de vendas. Então, a previsão de vendas, que no caso nós adotamos, foi a previsão da média móvel simples, ou seja, média móvel simples. Eu tiro uma média aritmética. Neste caso, ele está dizendo que é uma média simples com, média móvel simples com 3 períodos. Se são com 3 períodos, eu vou somar e dividir por 3, tá? Poderia ser 4 períodos. Soma, divide por 4. Imóvel por quê? Porque à medida que ele vai passando para o período seguinte, eu considero do período seguinte e desconsidero a do primeiro. Ou seja, ele vai se movendo. Tranquilos? Ok. Então aqui nós temos... cadê aqui? Deixa eu passar aqui a... Então aqui nós temos a nossa, ou seja, o que aconteceu, ou seja, foi do ano 1, e eu fiz a previsão de vendas para o ano 2, tá? A previsão para o ano 2. Então, esta é a previsão para o ano 2. Logicamente, diga. Só fazer um apontamento assim, já você está falando do ano 2, e aí teve um comentário aqui. O aluno quer entender da onde veio os números do ano 2, né? Qual é esse representativo? É só para fazer referência do ano 1, né? Vamos só pegar aqui então. Então vamos lá. Então agora só um minutinho enquanto nós vamos calcular aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó. Lá de Guajará-Mirim. Como é o nome dele? Não, a tutora não menciona, né? Ela só fala que o aluno está com dificuldade. Tá, vamos lá. Deixa eu só fazer o cálculo prévio aqui para a gente fazer aqui. Mais 3 divide. Tá, vamos lá. Como é que nós estabelecemos de onde surgiram esses números aqui? É essa a pergunta, não é isso? De onde surgiram os números do ano 2? É isso, professor? Isso. Então vamos lá. Vem aqui comigo, passo a passo. Ó, vamos voltar aqui para relembrar. A empresa adota, tá, como modelo de previsão a média móvel simples com 3 períodos. Tranquilos? Vamos lá. Então, nesse período aqui, ó, que foi que eu fiz? Como é que eu acho a previsão para o mês de janeiro do ano 2? Como é que eu acho esse valor aqui, ó? Janeiro de 2002. Como é que eu acho aqui? Eu vou somar, como são 3 períodos, eu vou somar os últimos 3 períodos. Vou pegar aqui, ó, 150 do mês de outubro, ok? 150 mais 240 do mês de novembro, 240 mais 420. Então, eu vou somar esses 3 aqui, ok? Vamos lá, então. Vamos somar aqui, ó. 120, ok? 150. 120 não, 150 do mês de outubro, 240 e 420. Somando esses 3, vai dar 810, é isso mesmo? 750, 240, 420, 810.
Então, somando aqui, vai dar 810. Como a empresa adota o método da média com 3 períodos, então eu estou tirando a média aritmética. Soma e divide por 3, que vai dar 270. Dividido por 3, porque são 3 períodos, vai dar igual a 270, que corresponde ao mês de janeiro aqui, ó. Então, o mês de janeiro, este 270 corresponde à soma, ou melhor, à média aritmética desses 3. Tranquilos? Média móvel simples. Então, a média simples seria a média aritmética. Móvel, como é que vai ser esse móvel? Olha para cá. Para o mês de fevereiro, ou seja, agora eu vou mover, ó, acompanha comigo. Então, eu vou desconsiderar os 150 de outubro e vou acrescentar o mês de janeiro. Então, eu vou fazer agora, vai ser o seguinte, ó, 240 do mês de novembro, mais 420 do mês de dezembro, mais 270 do mês de janeiro. Vem comigo. Ó, 240 mais 420 mais 270 dá 930. Dividido por 3, 310. Tranquilo? Para o mês de março, desconsidera novembro e inclui fevereiro. Então, sempre a média aritmética móvel, você desconsidera do último mês e acrescenta do próximo. Tranquilo, professor? Professor, agora está tranquilo aqui. Muito bem, continuando. Cadê? Tá, então aqui nós já temos o que é importante no orçamento de vendas, tá? Então eu tenho aqui, ó, o orçamento de vendas, eu vou procurar, eu vou estabelecer o preço para um determinado período, através daquelas premissas. Estabeleci a minha previsão de vendas, tá? E, então, veja, em termos de quantidade, tá? Lembra que lá no mapa mental, quantidade, previsão de vendas, 913. E a previsão em termos quantitativos, ou melhor, monetários. Então, eu tenho a minha receita. Lembrando que receita é o quê? Quantidade vezes preço. Quantidade vezes preço, eu tenho a receita. Isto é o que preconiza o orçamento de vendas. Lembrando que eu tenho na planilha orçamentária, ou seja, um instrumento onde em termos de planilha, onde eu tenho em formas de colunas e em formas de informações em formas de linhas. Então, eu posso ter aqui uma informação relacionada em termos totais, tá? Em termos de previsão para o próximo período, para o período orçado, tá? Em termos totais. E posso verificar também somente por período ou por trimestre, como queiram, nesse caso aqui. E tenho outras informações também relacionadas à receita operacional líquida. Moleza, né? É assim mesmo, gente, é fácil mesmo, tá? Não tem dificuldade nenhuma, é papinha de neném. Tranquilinho, tranquilinho. O próximo é o orçamento de produção. E como é que eu vou estabelecer a quantidade a produzir? Isto, baseado naquela previsão de vendas, tá? Então, baseado naquela mesma, ó, 900, as vendas que foram orçadas, ó, 913. De onde surgiu esse 913? Ó, do primeiro trimestre, ó, 913 aqui, ó, tá? Então, esta previsão de vendas aqui, ó, previsão de vendas, 913 no primeiro trimestre. Então, esta quantidade aí é o que vem para cá, tá? Logicamente, para o segundo, para o terceiro e para o quarto. Moleza aí. No orçamento de produção, eu vou estabelecer a quantidade a produzir, baseado na previsão de vendas. Moleza? O orçamento... Acorda, acorda, presta atenção, se liga agora, ó.
O orçamento de produção, eu vou fazer esse equilíbrio, tá? Ou seja, essa gestão entre, olha para cá, entre a quantidade prevista para ser vendida, tá? Eu vou equalizar com o quê? Com o que eu já tenho no meu estoque, que é o estoque inicial, e quanto que eu quero, quanto que a empresa quer que sobre, ou seja, como segurança, o estoque de segurança. Esse estoque de segurança é o meu estoque final. Então, o orçamento de produção eu vou equalizar a quantidade de vendas ou a previsão de vendas entre o existente e o que eu devo sobrar. Tranquilos? Então, eu tenho o orçamento de produção. Isso aqui é importante, esta equalização, ok? Não se esqueça desse detalhe. Quantidade a produzir, tá? Ou seja, qual é o meu plano de vendas? Perdão, qual é o meu plano de produção? Como é que eu faço a quantidade a produzir? Como é que eu calculo isso? É o planejamento das vendas, previsão das vendas, menos o meu estoque inicial. Por que menos o estoque inicial? Porque eu já tenho. E se eu já tenho, eu não preciso produzir, ok? Então, previsão de vendas menos estoque inicial mais o estoque final, que é o que tem que sobrar. Baseado agora nesta informação aqui, ó, que agora sim eu já sei a quantidade a produzir, qual é a quantidade total, 1067. Então, este é o meu plano de produção, 1067. A partir desta informação, vai gerar aquelas outras 3 peças. Quais são? Mão de obra, materiais e os custos indiretos. Baseado nessa informação aqui, nesta quantidade a produzir. Então, vamos lá. Esse aqui é o de matérias-primas. Tá? Eu estou aqui, ó, 1067. Como é que eu calculo a matéria-prima? Então, vamos lá. Este material aqui que você está produzindo, ele é composto por quantas matérias-primas? Então, para produzir um produto, ele necessita de 3 matérias-primas. Ora, se eu multiplicar essas 3 matérias-primas pela quantidade total, eu vou ter a quantidade total de matéria-prima. Sabendo o preço, eu sei o meu custo de matéria-prima. No orçamento de materiais, de matéria-prima, nós vamos estabelecer o quê? Em termos de quantidade de matéria-prima e em termos monetários, quantitativos e monetários. Moleza? Não se preocupe que está acabando. Vocês vão já fazer uma belíssima de uma prova aqui, ó. Tranquilidade total. Mamão com açúcar. Quando eu digo que é mamão com açúcar, ó, papinha de neném. Molezinha, molezinha. O da mão de obra direta, eu vou multiplicar a mesma coisa. É aquela quantidade, nesse caso aqui, especificamente eu tenho aqui a quantidade, eu vou calcular a hora padrão, tá? Ou seja, quanto que é o custo, que é importante, ou seja, eu vou saber em termos de custo. Aliás, o custo é aqui. Eu já vou achar no custo total de mão de obra. Quanto que a empresa vai ter de gasto relativo à mão de obra? Lembrando que esse gasto é um custo. Por que que é custo? Porque está ligado diretamente à produção. Nos custos indiretos, são aqueles gastos gerais, né? Ou seja, que não dá para alocar diretamente ao produto. Eu tenho que fazer uma forma de rateio, que foi assunto da contabilidade de custos da aula anterior. Beleza? E aí, os custos de produção, ou seja, aí agora sim eu vou somar quanto que a empresa teve de custo de mão de obra, quanto que teve de custo de materiais e os custos indiretos. Somando esses 3, eu vou obter o meu custo total da produção. Custo. E aí é aquele caso já das despesas, que também, lembrando, despesas não são custos, tá?
Então, os custos são aqueles que estão relacionados diretamente à fábrica. Professor, para finalizar, alguma pergunta, alguma dúvida? Aí aqui é só a questão das despesas com vendas, que nós já frisamos bem, que ele é bem direto. Tá? Aí não tem mais aqui. Perguntas, dúvidas? Tem alguma queixa aí, professor? O que é que nós podemos... Como é que está o nosso tempo? Professor, Tá próximo da prova? Tranquilos? Professor, Diga lá. Eu acredito por ser o último dia, né? Tá muito tranquilo. Né? Tá muito tranquilo. Mas, gente, ó, eu acho que já está próximo aí do nosso final, professor. Como é que tá? Então, a prova está tranquila. Observe, o que eu quero deixar de claro é o seguinte. Nas nossas teleaulas, nós frisamos muito a questão do fazer, do praticar, essas planilhas, tá? Na prova, ela é mais objetiva, mais a questão conceitual. Se você entendeu essa concepção dessa montagem das planilhas, a prova vai ser, ó, tranquilo, tá? Molezinha, molezinha. Então, quero desejar para vocês uma boa prova, desejar sucesso para vocês. Eliezer, eu sei que as dificuldades que você tem, está passando, assim como você, tem muita gente aqui com dificuldade, trabalha de manhã, trabalha de tarde. É isso mesmo, ó, continue, persevere e que você vai ter sucesso, tá? Eu sei da dificuldade de vocês, então permaneçam que vocês vão conseguir êxito nessa caminhada. Agradecer o pessoal da técnica, toda a coordenação, todo esse pessoal que tem contribuído para conosco aqui, não é verdade, professor? É verdade, professor. Quero dizer assim, muito obrigado por compartilhar esse momento ao seu lado, né? Eu acredito febrilmente que é um processo de aprendizagem mútua, né? Isto. Eu aprendo com o senhor aprende comigo, os Com alunos certeza. aprendem com a gente. É verdade. Dizer assim que o resultado, acredito eu, do fórum tá tranquilo, é porque o pessoal tá tranquilo mesmo com esse aprendizado, né? E dizer assim, uma frase de Ayrton Senna, né, professor? Pronto. Um dia, né, independente de quem você seja, um dia você chega lá, Vai né? chegar. Você chega lá. Então, assim, pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Quero desejar, né, professor, a todo mundo um excelente jogo amanhã. Esperamos que o nosso Brasil continue. Dizer, professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, turma. E tudo de bom para todos nós. Muito bem. Então, gente, boa prova para vocês, sucesso. Um beijo no coração de vocês. Tranquilos. Até mais.